Deus por hoje de manhã, né? Obrigado vamos agradecer a Santa Maria, né? A igreja em Santa Maria, né? Então, graças ao Senhor pela ajuda que o Senhor está dando para nós aqui nesses dias. E estamos num aperfeiçoamento, né? E o aperfeiçoamento que nós estamos todos envolvidos, vocês e nós e vocês, diz respeito a 3 áreas, né? A área espiritual, a área humana e a área administrativa. São 3 áreas que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. O César mencionou inicialmente, na primeira mensagem dele, na primeira palavra de ajuda, de orientação, de comunhão, sobre o pastoreio, né? A liderança e o pastoreio. O Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar no que diz respeito a sermos líderes, a sermos pessoas que lancem mão, né, da comissão que Deus lhes deu, né? Deus nos deu uma comissão, que é de cuidar da igreja. Esse cuidar da igreja é um trabalho que envolve liderança, que envolve iniciativa, que envolve chamar para si a responsabilidade daquilo que o Senhor colocou. Então, nós precisamos ser líderes nessa questão. Nós precisamos sair de uma situação de temor, de complexo de inferioridade. Muitas vezes nos sentimos acanhados na frente da nossa comissão, na frente das pessoas. Então, é necessário que nós tenhamos bastante percepção da importância daquilo que o Senhor nos chamou, para que nós possamos agarrar como um capitão de uma grande seleção, para levar o seu time à vitória. Assim é com a igreja. E uma grande tarefa de quem cuida da igreja é pastorear o rebanho de Deus, né? Então, se nós estamos sendo trabalhados, ajudados a pastorear o rebanho de Deus, né, certamente então nós estamos aprendendo as coisas que são essenciais para levar esse rebanho de Deus aos pastos verdejantes e às águas refrescantes e uma sombra tranquila. Então, graças a Deus por esse momento, nós precisamos pastorear a igreja de Deus, certo? Vamos pastorear a igreja de Deus? Quem está com medo, quem está disposto? Quem está disposto? Aleluia! Toda a disposição tem que vir dentro de nós. O desejo de pastorear, o desejo de edificar a igreja de Deus precisa vir. E na mensagem em que o Eliseu mencionou ontem, falou que quem pastoreia a igreja de Deus, na verdade, pastorear a igreja de Deus é cuidar de todos os aspectos da igreja de Deus. Então, o pastoreio ali na segunda mensagem tomou um outro nome, mas continua sendo pastoreio, continua sendo cuidado, né? Na mensagem número 1 se falou sobre cuidar, o pastor precisa ser cuidadoso, tanto consigo quanto as ovelhas. Na mensagem número 2 mencionou-se que aquele que lidera a igreja precisa ser administrador da igreja, precisa administrar a igreja, precisa administrar as questões da igreja. E a igreja são pessoas, e administrar a igreja é administrar pessoas. Administrar pessoas é pastorear o rebanho. Então, na verdade, há uma mudança no nome, mas o enfoque, né, o encargo é o mesmo, apenas detalhando as outras funções que não foram colocadas. E mencionou-se muito a questão da família, porque família, na verdade, parece que família não é igreja, né? Igreja é uma coisa, família é outra, cuidar da igreja é cuidar da família. Na verdade, a igreja é a família, né? Quando se edifica famílias, se edifica a igreja. Quando se destrói famílias, se destrói a igreja. Quando a igreja está bem, as famílias estão bem. Quando as famílias estão sadias, a igreja está sadia. Não existe família em destroços, abandonada, e uma igreja boa. Na verdade, as famílias é o núcleo da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, com ousadia, disse: quem não consegue governar bem a sua família, não consegue governar toda a igreja. Porque, na verdade, você está lidando com o núcleo da igreja, que é a família. Onde ali tem um pastor, que é o pai e a mãe, e tem as ovelhas, que são os filhos. E existe um aprisco, que é a casa. E existe o lobo que está tentando entrar naquele ambiente ali.
Como então querer administrar bem a igreja se eu não consigo administrar bem esse núcleo que o Senhor entregou para mim? É por isso que a gente quando volta para o núcleo, para a essência, a gente então começa a encontrar a maneira de edificar a igreja. A maneira de edificar a igreja, toda palavra que é ministrada, ela vai desaguar no núcleo. E o núcleo é esse ente composto por um pai, por uma mãe, pelos filhos. Esse núcleo, é ali que toda a economia de Deus se desenvolve. É ali. Toda a economia de Deus se desenvolve. Uma vez, lá no passado, no Velho Testamento, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí falou: Abraão, sê tu uma bênção. Então, Abraão é a bênção, nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Veio o Novo Testamento e o Senhor dispensa a sua palavra, gera pessoas, gera famílias que são cuidadas em casa. O apóstolo Paulo chega para nós e fala assim, que este Deus cujo nome toda a família toma, ou seja, este Deus são para as famílias, porque são nas famílias que as coisas acontecem. É por isso que o inimigo de Deus está destruindo a sociedade. Destrói família, destrói a sociedade. Então, hoje, o nosso encargo é continuar ainda cuidando da igreja. Agora, é continuar pastoreando a igreja de Deus. Ainda é o encargo. E como é que eu pastoreio a igreja de Deus? Como pastorear a igreja de Deus? A gente tem a figura do pastoreio da igreja de Deus. Nós temos um pastor, nós temos as ovelhas, nós temos os lobos, nós temos os bodes, que não são ovelhas, nós temos o pasto, nós temos o abismo. Isso aqui, quando se fala disso, quando se fala de pastor, fala-se da liderança. Quando se fala de ovelhas, fala da igreja. Quando se fala de pasto e águas frescas, aí fala do alimento que a ovelha precisa ter. Quando eu alimento a ovelha com a palavra, quando eu alimento a Deus, alimento a ovelha com o pasto e com a água fresca, e nós a levamos para os lugares de tranquilidade e de repouso, isso é uma figura do que Deus quer para a igreja. Deus quer que a igreja seja alimentada com a palavra dele, de tal maneira que esta igreja, composta por pessoas, por famílias, nos seus núcleos, eles encontrem paz, eles encontrem pasto verde, eles encontrem água fresca, eles encontrem ambiente de tranquilidade, ambiente de repouso, ambiente de proteção, um ambiente de restauração, um ambiente de cura. Esse ambiente parece que é um hospital. Eu estou falando da família. Esse ambiente aqui, ambiente de proteção, de cura, de restauração, de alimentação, de repouso, tranquilidade, onde os lobos não estão presentes. Esse ambiente é a família. Quando você junta um monte de famílias, quando você junta uma família, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 50 famílias, você tem o quê? Você tem a igreja. Então vamos destruir a igreja. Vamos destruir famílias. Vamos enfraquecer a igreja. Vamos enfraquecer famílias. Vamos matar esse rebanho de fome. Vamos matar o quê? As famílias de fome. Então o pastor, o líder da igreja, precisa então entender que ele tem uma função muito importante, que é pastorear. E ele pastoreia fornecendo o pasto e fornecendo a água. E isso é uma figura de um certo ministério do pastor, que é o ministério da palavra. Então, o ministério que eu vou mencionar agora é como o pastor ministra a palavra, como ele ministra a água que sacia, como que ele mantém a igreja num ambiente de saúde, de alegria. Como que ele faz isso? Como que nós, líderes, vamos cuidar da igreja? Como vamos cuidar dela? Vamos de que maneira? Por meio da palavra de Deus. E é desta palavra de Deus que eu quero falar com vocês hoje. É desse assunto que nós vamos tratar, desse ministério, deste ofício, deste encargo, deste trabalho, certo? É um ofício, é um ministério, é um trabalho, é um labor, é uma obra
do ministro que lidera o rebanho de Deus. Amém? Então eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Amém? Perdão, misericórdia, dá um tempo, irmão, segura aí. Amém, né? Então olha só. Paulo estava indo em direção a Jerusalém. Aí deu uma parada em Mileto. Na terceira viagem, indo para Jerusalém, o apóstolo Paulo dá uma parada em Mileto, e de Mileto manda chamar alguém em Éfeso. Está no capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele mandou chamar quem? Os presbíteros da igreja. Ele podia ter chamado um monte de gente, os diáconos, as irmãs, os irmãos, os jovens. Ele podia ter mandado chamar, juntar todos eles para representar os presbíteros. Não, eu quero falar com presbítero. O apóstolo Paulo quer falar com presbítero. Ele quer falar com aquele que lidera, aquele que pode definir caminhos, aquele que pode definir destinos. Eu quero falar com os presbíteros. Mandou chamar. Então os presbíteros se reuniram, foram todos para Mileto. E lá em Mileto, Paulo deixa a última palavra para eles. Estava passando e diz: eu vou colocar para vocês aqui a última coisa que um ser vivo, que um ser humano vivo que teve contato com vocês vai dizer. Eu não tenho mais palavra para falar, vou dizer algo que está no fundo do meu coração, que se vocês nunca mais me virem, guarda isso. Guarda isso. Então, no versículo 27, Paulo disse assim: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, uma palavra poderosa aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus. Então, presbíteros, venham cá. O Espírito Santo vos constituiu bispos, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus. Então, é um ser complexo esse irmão, essa pessoa. Ele é presbítero, ele é bispo e ele é pastor. Na verdade, ele é um presbítero porque ele é uma pessoa mais madura. Bispo vem de maturidade, né? Se eu espero que cada um de vocês seja os mais maduros dos que estão ali. Chama vocês, diz o seguinte, ó: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos é uma palavra que no original é supervisor. Vocês são os mais maduros para supervisionar, para olhar, para atentar, para verificar o que está acontecendo com o meu rebanho. Vocês vão olhar a situação de cada um deles e vocês vão pastorear, vocês vão alimentar. Certo? Amém? Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nunca esqueça, irmãos, que este rebanho não é seu. Você não derramou um pingo de sangue por eles. Este rebanho é do Senhor. Ele comprou com sangue. As pessoas que estão lá, das mais amáveis às mais chatas que você possa considerar, elas foram compradas com o sangue do Senhor Jesus. Então, presbítero, fica de olho nisso aí. Líder, fica de olho nisso. Pastor, fica de olho nisso. Aí diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Eu sei, viu, irmãos? O apóstolo Paulo diz: olha, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Os lobos às vezes são os de fora e às vezes os lobos são dentre vós. Como é que um lobo trabalha? Ele não poupará o rebanho. Não poupará o rebanho.
E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então aqui você vê os lobos, né? Os lobos, ou seja, termina alcançando a natureza de lobo. O que é um lobo? Ele fala. Então, se Deus fala, se Deus tem um ministério de falar, o lobo também fala. Como é que o lobo lida com a ovelha? Falando. Você sabe como aqui na Bíblia este lobo, ele come as ovelhas falando para as ovelhas. Ele fala para as ovelhas. E aí ele produz a morte da ovelha. Então, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora o 32 é o versículo que eu quero que vocês lembrem. Agora, pois, diz Paulo, encomendo-vos. Eu encomendo-vos. Antes eu vinha, mas agora eu não posso vir mais, agora eu vou embora. Eu encomendo vocês. Encomendo para quem? Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quando você não estiver lá, perto da ovelha, se você tiver encaminhado a ovelha à palavra e ao Senhor, a ovelha está protegida. Foi o que o apóstolo Paulo disse: se eu vou encaminhá-los à palavra e vou encaminhá-los ao Senhor. Então as ovelhas precisam do quê? As ovelhas precisam de palavra e do Senhor. Então a sua tarefa é encaminhar a ovelha para onde? Para o Senhor, para ter comunhão com Ele. E para que mais? Para a palavra. Então Paulo aqui encaminhou os presbíteros para a palavra, para ajudar as ovelhas. Então, irmãos, nós precisamos melhorar o nosso ofício do ministério da palavra. Entender que sem esse ministério, nós não vamos alcançar o que o Senhor quer. E o que é que Ele quer aqui? Que tem poder. Esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder para vos edificar e dar herança aos santos. O que a gente quer que os irmãos alcancem? Que eles sejam edificados. E nós queremos que também eles alcancem a herança deles. Como é que isso se faz? Com poder. Poder por quê? Da palavra do Senhor e da comunhão com o Senhor. Isso tudo depende de você e de mim. Se os irmãos têm comunhão com o Senhor, depende de você. Se os irmãos têm comunhão com a palavra, fortemente, isso depende de quem? Depende de você. Se você tem uma comunhão intensa com o Senhor, você ensina os irmãos a terem comunhão com o Senhor. Se você tem um desespero, um apego, uma comunhão intensa com a palavra, os irmãos terão também. E os irmãos serão edificados. O que a gente quer que os irmãos sejam? Edificados. Com o quê? Com a palavra e com o Senhor. E nós somos apenas os facilitadores de tudo isso. Nós vamos facilitar os irmãos chegarem até a palavra. Vamos facilitar os irmãos chegarem até o Senhor. Então, vamos trabalhar um pouquinho quanto ao fato de fazer com que a palavra chegue até os irmãos? Amém. Vamos ou não vamos? Amém. Amém. Vamos lá então. Então, para isso, eu quero assim, marcar os irmãos com 5 palavras básicas aqui. Para você desenvolver bem o seu ministério, você precisa saber, o ministério da palavra, você precisa saber qual é a função da palavra. Você precisa saber qual é a função da palavra. Mas não basta ficar sabendo só qual é a função da palavra. Você precisa também, o quê? Ser capacitado em relação a esse ministério. Você precisa entender o que a palavra faz, mas também precisa saber como você pode se capacitar para que essa palavra seja forte em você, de tal maneira que chegue nos irmãos. Não basta saber o que a palavra pode fazer, se você não tem a palavra dentro de você. Se você tem as dificuldades com a palavra. Se você não sabe como se capacitar. A função da palavra, a palavra tem poder, mas às vezes eu posso não ter a palavra. Então,
Nós queremos trabalhar com você o quê? Capacitação da palavra. Né? Depois que eu falo um pouquinho sobre capacitação da palavra, mostra onde que você pode ser capacitado com ela, aí você vai usá-la para ministrar a igreja. Então você vai pegar a palavra que você colocou dentro de você, as ferramentas, né, os lugares onde ela está, você vai até lá e depois vai preparar a palavra para os irmãos. Você vai preparar a palavra para as ovelhas. A preparação é muito importante. O ato de preparação da palavra é muito importante. Você pode ter a função, saber da função dela. Você pode ter até ser capacitado. Mas se você não fizer desse ritual da preparação, é um ritual, vamos dizer assim, preparar-se para ministrar, é um ritual, vamos dizer. Existe uma rotina, existe um modo, existe um jeito que no final impacta os irmãos, que no final faz com que os irmãos ganhem. Existe um jeito, e é sobre essa preparação que eu vou falar com vocês também. E no final vamos falar sobre a ministração. Preparou? Agora vamos ministrar. Aí na ministração também tem coisas interessantes para falar. Amém? Amém? Então, função, você precisa saber qual é a função da palavra. Você precisa, no que diz respeito a ela, de capacitação. Você precisa, além disso, de preparação, preparar a palavra para os irmãos. E você precisa, depois de preparar, ministrar, e depois você precisa aplicar, você precisa acompanhar se esta palavra está sendo vivida pelos irmãos, se ela está sendo aplicada. Tá certo? Deu para perceber qual é o ofício de vocês em relação ao ministério da palavra? Cada uma dessas questões aqui, irmãos, dá mensagens, dá um encontro grande. Falar sobre a função da palavra, são 3, 4, 5 mensagens de uma das sinopses do SEAP. Capacitação, preparação e administração. Mas vamos lá, devagarinho. Vamos passar algumas dicas aqui. Amém? Qual é a função da palavra? Bater o olho, quando você bate o olho na palavra, ela é o pasto verdejante e as águas refrescantes das ovelhas. Então, qual é a função dela? Anote aí. A função da palavra é suprir, anote verbos. É suprir, proteger, resgatar, curar e orientar. Aí eu vou repetir. A função da palavra é suprir os irmãos. Anote só os verbos. É suprir os irmãos, é proteger os irmãos, é resgatar os irmãos, é curar os irmãos e orientar os irmãos. É tudo que uma ovelha passa. A ovelha precisa de pasto verde, água fresquinha, tranquila e de repouso. Isso é suprir. A igreja precisa, os irmãos precisam, a ovelha precisa ser protegida dos lobos, dos abismos e dela mesma. Isso aí quem faz? É a palavra. A palavra protege a ovelha. A palavra protege dos lobos, dos abismos, porque vai orientando, vai dizendo. A palavra também resgata, porque ela pode estar na boca do leão. Então, a palavra resgata. Quando você vai pastorear e vai resgatar, você usa a palavra. A palavra cura, porque às vezes os irmãos podem estar quebrantados, os irmãos podem estar quebrados, os irmãos podem estar moídos, como os irmãos já deram vários exemplos aí, de fato, de famílias, pais, filhos estarem moídos, estarem quebrados. São as ovelhas em sofrimento. Então elas devem ser curadas e elas devem ser orientadas, que é o que um pastor faz. A palavra de Deus faz tudo isso, irmãos. Faz tudo isso. E sem palavra de Deus, tudo isso deixa de existir.
Então um rebanho cansado, ansioso, estressado, desorientado, sem proteção, é um rebanho sem palavra. Por isso que é importante nós trabalharmos essa questão, saber dessa função aqui, tá certo? E para fazer isso muito bem, para saber como fazer com que essa palavra chegue até os irmãos, esse ministério chegue até os irmãos, é preciso conhecer a ovelha. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 27, versículo 23. Quem abre aí e achar, leia. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Isso. Você sabe qual é a função da palavra. Mas você agora você quer fazer com que essa palavra chegue até as ovelhas. Quer proteger, quer suprir, quer resgatar, quer curar, quer encorajar, né? Agora, como saber o que a ovelha está sentindo? Ela precisa ser protegida? Precisa ser curada? Depende. Se ela tiver no abismo, ela precisa ser resgatada. Se ela tiver sido machucada, ela precisa ser curada. Se ela tiver quebrada a perninha, ela precisa ser também ligada. Se ela estiver espalhada, ela precisa ser restaurada, trazida de volta. E precisa saber se ela é um cordeirinho, se ela é um cordeiro ou se ela é uma ovelha. Ou seja, precisa saber a idade. Precisa saber também se é um cabrito ou se é uma ovelha. Já viu isso? Já se confundiram com cabrito e ovelha? Eu estava passando a mão às vezes numa ovelhinha, pensando que estava passando, na verdade, passando a mão na cabeça de um cabrito, de um bode. Estava crente que eu estava colocando a mão na cabeça da ovelha. E passava, e a bichinha ali, um negócio estranho. Eu falei assim, isso aqui não é. Aí depois que alguém falou assim, você gosta de bode, né? Eu falei, não, você gosta de ovelha. Não, isso aqui não é ovelha, não, isso aqui é bode. Em outras palavras, eu estava apacentando o bode e não cuidando de ovelha. Porque às vezes acontece assim na igreja. A gente dedica o nosso ministério para os bodes, para aquelas pessoas que... Isso diz respeito ao mundo. Quando o mundo está entrando, o mundo e as palavras e a igreja, o comportamento da igreja vai em direção a atender a pessoas que estão vinculadas ao mundo, e a gente quer fazer com que a igreja se pareça com o mundo para atender essas pessoas, nós estamos apacentando bodes. Enquanto o bode seria suprir para as pessoas aquilo que elas querem. Às vezes não é a palavra, elas querem algo na igreja, a satisfação dos seus gostos pessoais, uma música num estilo mundano, né? Num estilo mundano, palavras que elas não são a palavra pura da Bíblia, elas são palavras misturadas. A gente vai dando palavras assim, por exemplo, um Deus e amor. Deus é amor, a gente fica o tempo todo pregando que Deus é amor. Porque há pessoas que gostam de um Deus que é amor, de um gostam de Deus de algodão de açúcar. Ou seja, eles estão ali e muitas vezes a igreja se sente pressionada, os irmãos se sentem pressionados por esse tipo de demanda, e a palavra que era para as ovelhas, que é a palavra pura, limpa para edificar ovelhas, a igreja vai sendo vivida em função dessas demandas.